O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa de São Marcos. São João Marcos é o seu nome hebraico, João, e Marcos, o nome helênico, o nome grego, que demonstra que ele conhecia a cultura grega. E ele foi o tradutor de São Paulo, o tradutor de São Pedro. Quando nós ouvimos o Evangelho de São Marcos, devemos ter sempre em mente que ali nós encontramos algo de São Pedro, porque ele conviveu, ele acompanhou São Pedro. São Marcos, a sua família era uma família cristã de Jerusalém. Provavelmente foi no cenáculo, naquele prédio, naquele espaço que pertencia à sua família, onde foi celebrada a primeira missa, onde foi instituída a Eucaristia e onde aconteceu o Pentecostes. Ali, naquela propriedade da família de São Marcos, que era um rapazinho aqui, eu falo o quê? Com seus 5, 7 anos, era muito jovem. Então, talvez sim, ele tenha visto Jesus, mas ainda era muito jovem para assim, ter uma fé ainda, uma fé fortalecida, uma fé firme. Mas seja lá como for, provavelmente, ele ainda criança, ele viu Jesus e cresceu naquele ambiente de fé. No ano 44, ele já um rapazinho, aí sim, em torno dos seus 18 anos, ele sai em missão com Barnabé e Paulo. Vão primeiramente para Chipre e dizem os textos evangélicos, os textos escriturísticos, de que devido às dificuldades da missão apostólica, ele volta. Isto é, seja por saudade, seja por medo daquilo que ele viu, das dificuldades que São Barnabé e São Paulo experimentavam, ele não aguentou o tranco e voltou. São Paulo vai ficar com a cólera, tomado de cólera, porque não admitiu que negócio é esse, coloca a mão no arado e olha para trás, então não quero mais você.
está fora. Comigo você não vai mais. Mas Barnabé era tio e estende-lhe a mão novamente. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de voltar os olhos para essa atitude de João Marcos, de São Marcos, que foi uma atitude valente. Sim, ele não aguentou o tranco inicial. Imagine aqui, meus irmãos, se nós pegarmos aquele trecho em que São Paulo fala das dificuldades apostólicas, vocês podem pegar em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 12 a seguintes, diz assim, do versículo 23 e seguintes, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, São Paulo diz: muitas vezes eu vi a morte de perto, 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos um, 5 vezes ele foi flagelado 39 vezes, 5 vezes 39, então 5 vezes foi flagelado 40 menos 1, 3 vezes fui flagelado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, 1 noite e 1 dia passei no abismo, viagem sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte dos concidadãos, perigo da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos, trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, fome, sede, frequentes jejuns, frio, nudez. Chega, né? Posso continuar, que a lista continua, mas só na primeira flagelação eu já estaria desesperado. E aí, devido a essas dificuldades, diz que João Marcos, ele volta para Jerusalém. Mas vamos aqui então retomar, mas ele tem a coragem de recomeçar. Ele tem a coragem, meus santos, de não ficar, digamos, travado na sua primeira derrota, digamos assim. Ele caiu, mas ele recomeça a sua vida espiritual, a sua vida de seguimento a Cristo. Isso é tão importante. Por quê? Porque às vezes ficamos lambendo as nossas feridas diante de uma derrota, diante de uma queda, diante de uma dificuldade, porque sem dúvida voltar para a missão era uma dificuldade muito grande, mas o que é que ele faz? Ele faz aquilo que São Pedro, de quem ele era secretário, ele faz aquilo que São Pedro aconselha hoje, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, lançai sobre ele, sobre Deus, sobre Jesus, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Então, diante dos seus medos, diante das dificuldades da sua vida, São Marcos precisou aprender a colocar nas mãos de Deus todas as suas preocupações e todos os seus sofrimentos. São Pedro, mais abaixo, ele vai dizer algo muito importante. Pedro, eu desmarquei aqui, deixei a fitinha e arranquei aqui. São Pedro vai dizer, no versículo 9, ele vai dar um conselho para todos nós, mas que é tão importante, principalmente para quem está passando por dificuldades na sua vida. Isso aqui se aplica a tudo, tá? Se aplica até à sua vida profissional. Nós iremos aqui aplicar a vida de fé, mas se aplica a tudo. Então São Pedro, diante dos cristãos que estavam sofrendo perseguição, diante dos cristãos que estavam morrendo por causa da sua fé, e é claro que São Marcos pôde aplicar também este conselho à sua própria vida, isto é, versículo 9, 1 Pedro,
capítulo 5, versículo 9. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. Isto é, João Marcos, ele não deveria temer os sofrimentos da sua vida, primeiro, porque outros irmãos seus padeciam sofrimentos semelhantes. E os seus sofrimentos não eram os maiores do mundo, porque outros irmãos sofriam, padeciam coisa semelhante. Existe uma tendência em nós de que quando estamos sofrendo, duas atitudes. Achamos que só nós estamos sofrendo. Só nós estamos passando por dificuldades. Repito, eu aqui estou aplicando ao contexto de fé, mas você pode aplicar a vários contextos. Você pode aplicar na sua família. Você acha que só a sua família tem problemas financeiros, de saúde, de relacionamento? Você acha que só a sua família passa por dificuldades? Você acha que só você chora por causa dos seus problemas? Você acha que só você tem dificuldades na sua vida financeira ou no seu emprego? Isto é ilusão. Saia de você mesmo, deixe de ser vitimista e dê este passo de maturidade. Agora apliquemos a fé. Você acha que só você sofre para ser fiel a nosso Senhor, para viver à altura da sua fé, para ser fiel a Deus e a sua santíssima vontade manifestada nos seus mandamentos? Então, a primeira tentação é esta, de você achar que só você sofre. Aí não, aí você dá o passo e diz, não, tá bom, muita gente sofre. Ah, mas não como eu. Você acha que o seu sofrimento, segunda pergunta, é o maior dos sofrimentos? Que você está sofrendo mais do que outros? Será que de alguma maneira você não está sofrendo como todos os outros sofrem? E muito provavelmente há outros que sofrem muito mais. Então é isso que São Paulo está dizendo para os primeiros cristãos. Isto é, os cristãos que estavam sendo perseguidos, os cristãos que estavam perdendo a própria vida, os cristãos que estavam perdendo os seus bens, a sua segurança. São Pedro vai dizer então, vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. Então aqui, este conselho que depois foi escrito, esta palavra que foi escrita, mas quem garante que São Marcos, que foi secretário de São Pedro, não tenha ouvido isso do próprio Pedro? Isto é, de sair de si mesmo, de dar o passo e de enfrentar as dificuldades da sua vida. E isso São Marcos fez. E é animador para nós. Isto é, porque quando nós conhecemos a vida de um santo, nós tendemos a conhecer muitos milagres que ele fez, as virtudes que ele praticou, e isso é importante, tá? Mas nem sempre nós conhecemos as batalhas interiores e as limitações que ele teve que superar, e isso é animador para nós, porque se nós vemos santos, muito perfeitos, que nunca tiveram limitação nenhuma, você pode cair no desespero de dizer, eu não sou como ele. Ele, desde pequeno, foi muito santo. Mas quando você vê alguém que progrediu na fé, que venceu as suas limitações, isso talvez, provavelmente, abra você a mais esperança de dizer, se ele, graças a Deus, conseguiu progredir, eu posso progredir também. Se Marcos foi fraco no início, ao ponto de abandonar a missão, mas depois ele venceu a sua limitação e foi valente e corajoso ao ponto de entregar a própria vida no final,
da sua missão aqui na terra, morreu mártir, como bispo de Alexandria no Egito. Então, se a graça de Deus foi nele vitoriosa, a graça de Deus pode ser vitoriosa também em mim. Então vamos lá, meus santos, vamos sair desse vitimismo, de ficar lambendo as próprias feridas, de achando que os seus sofrimentos são os maiores de todos, achando que só você tem problemas e dificuldades, mas dar esse passo na fé e saber, estamos todos aqui, todos passando por dificuldades, uns de uma maneira, outros de outra, mas estamos todos batalhando para que sejamos fiéis a nosso Senhor, para que estejamos à altura da graça de Deus na nossa vida, para que não desperdicemos os dons de Deus na nossa vida. Estamos todos aqui com a vida em risco, a vida verdadeira, a vida eterna. São Pedro vai dizer nesta sua mesma carta, nesta sua mesma primeira carta, agora aqui no capítulo 4, no versículo 12, ele diz assim: caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, como se acontecesse alguma coisa extraordinária. Isto é um balde de água fria contra todo vitimismo. Por quê? Porque quando estamos sofrendo, claro, geralmente um sofrimento grande, quando estamos sofrendo, nós tendemos a achar, que somos especiais. Especiais em que sentido? De que aquele sofrimento extraordinário é extraordinário. Desculpe-me aqui a redundância. E São Paulo está dizendo aqui, não tem nada de extraordinário. Tem muita gente sofrendo muito também. Então, repito, São Pedro vai dizer que não tem nada de extraordinário. Escutem, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, e aí, cada um com seu sofrimento, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Isso não é extraordinário, estamos todos sofrendo. Se nós víssemos, se nós pudéssemos ver com os olhos de Deus, o coração, a alma, a vida de cada um, nós veríamos, as nossas inquietações, as nossas lutas interiores. Nós veríamos o diabo nos rodeando, como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Não é assim que foi dito aqui a leitura de hoje? Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Leitura de hoje. Estamos todos, não é apenas um ou outro, mas todos sendo provados. Então continua São Pedro, dizendo que ninguém de vós sofra como homicida, ladrão ou difamador, ou cobrador do alheio. Se porém sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus. Isto é, se você está sofrendo por causa da sua fé, se você está sofrendo porque você procura ser um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, se você está sofrendo porque você quer viver como um verdadeiro marido cristão católico, se você está sofrendo porque você quer se assemelhar a Jesus, glorifique a Deus. Você é feliz, porque sofrer por ter feito algo errado pode ser triste, mas sofrer por ter feito algo certo, bom, santo, é maravilhoso. Isso nós iremos encontrar, por exemplo, em Lucas capítulo 6, versículo 22 e 23, em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10. Então sair dessa atitude de vitimismo que diante de um sofrimento fica travado, a pessoa fica travada. O vitimista, ele não progride,
Por quê? Porque ele sempre vai colocar a culpa dos seus problemas num outro ou numa circunstância da sua vida. Então vamos lá aplicar a São Marcos. Ele poderia dizer que ele voltou para Jerusalém. Por quê? Porque eram muitas as dificuldades. Porque eram muitos problemas. Se ele ficasse colocando a culpa da sua volta para Jerusalém nos problemas que ele tinha encontrado na missão, ele não teria progredido na fé. E ele não teria ido novamente, tentado novamente com Barnabé. Mas ele viu, ele reconheceu a sua limitação e lançando em Deus todas as suas preocupações, ele tentou mais uma vez. Ele não ficou dizendo: São Paulo foi muito exigente comigo. São Paulo queria já que eu fosse muito maduro na fé. Ele não colocou também a culpa em São Paulo. Ele tomou sobre si as responsabilidades da sua vida. Isto é, se eu não conseguir dar conta, é por culpa minha. A graça de Deus me foi oferecida, como foi oferecida a Barnabé, como foi oferecida a Paulo. Se eu não dei conta, foi porque eu não fui suficientemente aberto à graça de Deus. E isso é necessário, é importante para que você possa suplicar. Mas se a culpa de você não ser santo, se a culpa de as coisas terem dado errado na sua vida é de um outro ou das circunstâncias externas, você vitimistamente fica paralisado. Que afinal de contas, a culpa não é sua. A responsabilidade não é sua, então você não tem nada o que fazer. Mas se você toma sobre si a responsabilidade da sua vida espiritual, você pode suplicar a graça de Deus para que Ele vença as limitações do seu coração. E aí, meus irmãos, aquele que no início, por medo, por fragilidade, ou por saudade da família, voltou a Jerusalém, futuramente vai entregar a própria vida, derramando o seu sangue como bispo em Alexandria. Que nós hoje então, meus irmãos, celebrando São Marcos, peçamos a sua intercessão. São Pedro também. São Pedro é um exemplo de quem vacilou, mas que não desistiu, que apostou novamente na graça de Deus, lançou nas mãos de Deus as suas preocupações e recomeçou. Que eles intercedam por nós, para que nós também progridamos na nossa fé e possamos ser aqueles que Deus pensou quando nos chamou à existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.